Graça e paz, galera. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no Átrio. Adoração, treinamento, relacionamento, intimidade e oração. E hoje eu tenho o prazer de estar conversando com essa figuraça, Érica Cantanhede. Eu vou acertar. Até o final. Vai acertar, em nome de Jesus, vai dar certo. Todo mundo erra, mas. A Érica Cantanhede, que é um fenômeno assim aqui na nossa região. Amém. E um exemplo, modelo de adoradora, mulher de Deus. Amém. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. A paz do Senhor a todos vocês. É um prazer estar aqui, né? E quando a gente fala assim, do nome, assim, todo mundo, assim, né? A maioria erra, né? Quando é Cantanhede, é Cantanheda, mas dá certo, né? É um prazer estar aqui. Bom dia a todos. É uma honra, né? Estar com vocês essa manhã. Bom. A Érica é uma das cantoras que tem sido uma influência muito grande aqui na nossa região. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente quem é a Érica Cantanhede. Então, gente, falar de mim, assim, é bem engraçado, né? Eu diria, porque vocês veem a Érica bem espontânea, né? A Érica bem alegre, bem feliz na rede social, e eu digo que eu sou isso mesmo. Né? Eu sou essa pessoa feliz, essa pessoa que gosta de levar alegria, né? De passar uma mensagem de alegria para as pessoas, tanto em rede social quanto fora da rede social. O povo me pergunta, mas Érica, você é assim, feliz sempre, tanto fora quanto, né? Falei, gente, independente de um lugar onde eu estou, essa sou eu, essa é a minha essência e eu gosto de Independente de circunstâncias? Independente de circunstâncias, essa sou eu. Bacana. A Érica, gente, onde ela chega, a luz vem assim, sabe? Ela brilha. Né? Nós tivemos oportunidade de fazer estúdio juntos e assim, era muito bom, barato. Muito bom. Quando era um desespero, era da alegria. Sempre dava certo. Até quando ela briga, a gente ri, entendeu? Ela falando, eu quero assim, a gente ri. Certo? E hoje você está congregando lá na Assembleia de Deus Manancial. Isso. Certo? Como é que é a Érica que você é muito influente nas redes sociais, né? São mais de 26 mil seguidores no Instagram. E você canta praticamente em todas as igrejas DF, né, em região geoeconômica, né, em torno de Brasília. Sim. E tal. Como é que é você congregar numa igreja pequena? Não mexe com você? Olha, quando eu cresci, na verdade, no Evangelho, e eu sempre fui da Batista tradicional. E era uma igreja grande, né? Você assim, é batista tradicional? Eu cresci na Batista tradicional. Pulando desse jeito assim, no manto? Não. Não pulava no mistério ainda, gente, por favor. Mas, olha, eu cresci, né? Meus pais eram da Batista tradicional, a gente, né, cantava o cantor cristão ainda. Eu cresci cantando cantor cristão. E foi aí onde eu comecei, né, a engajar na área do louvor, né? Eu fui inserida primeiramente na Igreja Batista no louvor de lá. Você já canta desde pequenininha? Desde pequenininha, né? Não, pequenininha você ainda é. Ainda sou, certo, né? Em estatura, sim. Sou tão alta, mas enfim. Cresci, né, na Batista. E minha mãe sempre instruindo, né, me instruindo, os meus irmãos à luz da palavra do Senhor. E lá eu fui me descobrindo, né, lá também comecei a pegar um violão, a tirar algumas notinhas, né. Então ali foi o início de tudo, né. Aos 14 anos eu migrei da Batista tradicional para a Assembleia Pentecostal. Deus. Então assim, foi um baque muito grande, né? Você é batizada na Batista ou não, na Batista. Fui batizada na Batista. Em 2005, se eu não me engano, eu me batizei lá. E o engraçado é que são duas culturas totalmente diferentes, né? Com certeza. Totalmente diferentes. E eu ficava olhando assim, lá onde eu morava antigamente, tinha uma assembleia bem pequenininha.
E as irmãs participavam no círculo de oração, né? Cantavam hino da harpa. E eu ficava assim, eu nunca vou cantar hino da harpa, gente. Eu nunca vou participar do círculo de oração, nunca vou vestir uma saia. Aí eu migrei, gente, da Batista pra onde? Pra Assembleia. Eu falei, pra Assembleia. E eu, o que eu estou fazendo? Tô vestindo saia. Tô cantando hino da harpa. Tô aí participando. Então, assim... foi assim muito complicado e muito difícil, né? Essa migração, transição, né? Nessa transição, até para eu pegar assim o jeito, o esquema. Mas como eu já tô lá, já tem 14 anos, né? Eu já tô com 28 hoje. 14 anos na mesma igreja. 14 anos na mesma igreja. Então eu participei de todos os processos. Eu faço essa pergunta para praticamente todos os que vêm aqui. Sim. Porque nós temos vivido um tempo em que as pessoas elas não têm aliança. Sim. Com as suas igrejas, Sim. com as suas comunidades de Sim. fé. Sim. Certo? E aí eu faço uma pergunta irônica, mas já para puxar alguma coisa que é bem séria. Sim. 14 anos, nunca teve problema, nunca deu vontade de sair, nunca quis matar gente. o pastor. Olha, eu digo que em 14 anos que eu tô lá, eu só tive um atrito com o meu pastor. Olha que bênção. Porque eu e o meu pastor, nós somos muito amigos. A gente liga, a gente conversa, a gente sai para comer alguma coisa juntos. E a gente além dali de 4 paredes, a gente é amigo. Então, a gente tem muita intimidade. Então, eu acredito que muita coisa foi, assim, entre aspas, evitada por conta da minha amizade, né, pastoral. E é isso, né? Às vezes a gente está numa igreja, a gente não tem assim, muito convívio com o pastor, com o anjo da igreja. Mas, assim, eu digo que estar lá deu assim, um up, sabe? Na minha vida, tanto ministerial quanto espiritual, né? Eu pude ver assim, o evangelho de uma outra visão. Eu fui criada, né? Eu cheguei lá com meus 14 anos, então ainda estava bem, né, na fase da adolescência, para ir, né, amadurecendo. Então eu digo que eu amadureci, né, tanto ministerialmente quanto espiritualmente na Assembleia de Deus. E eu agradeço muito ao Senhor, né, por isso, porque lá eu criei responsabilidade, né? Ainda estou assim, né? A gente sempre, cada dia, a gente vai aprendendo alguma coisa nova, né? E é interessante, sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma questão, porque quando eu perguntei aqui sobre como é congregar numa igreja pequena, Sim. não é uma questão de desmérito. Sim. Mas, por exemplo, nós já conversamos e você falou das dificuldades que você tem lá com músico. Sim. Né? Porque é Sim. uma igreja com poucos músicos, Sim. você está acostumado a sair com banda, com gente muito fera. Sim. Certo? Inclusive meu filho, tá, gente? Toca com ela. Gente, o WhatsApp é muito bom, certo? muito bom. Então, assim, você que está acostumado a tocar com banda, e aí fica a impressão Sim. que os músicos hoje não querem tocar em igrejas pequenas. Sim. Porque você tem igrejas grandes que tem 3, 4, 5 bandas, enquanto você está ali Sim. penando, ralando. Sim. Certo? Como é que você vê isso? Olha, quando eu cheguei lá, na verdade, não tinha nada. A gente cresceu mesmo, né? Com uma caixinha de som, um violãozinho. Então, eu sempre iniciei naquela iniciativa de... Eu preciso aprender, porque eu preciso agregar valor, eu preciso, né, tocar, eu preciso ajudar. E nós, em um período de 2 anos, nós criamos um ministério de louvor lá na igreja. Que bênção. Né? Tinham 8 vocais, então a gente dividia a voz. Soprano, né, contralto, tenor. E aí, quando eu mencionei para você a dificuldade, né, com músico, assim, lá na igreja a gente não tem, né, essa dificuldade. E eu, por andar com muita gente, andar com banda, às vezes eu fico assim, Senhor, meu Deus, que hora que isso vai chegar aqui, vai bradar na terra. Bradar na terra. Porque eu, assim, ando assim, em ministérios grandes, que a gente vê, né, que há um rodízio, assim, de músicos, sim. há um rodízio de ministros, há um rodízio... Eu fiquei sabendo, por exemplo, tem 2 semanas eu fiquei sabendo que tem um ministério que os ministros de louvor ministram a cada 2 meses. Sim, para você ver que assim, é grande demais.
feliz. E a gente sente, né, aquela ausência, aquela falta, né, de se estar na igreja, porque, querendo ou não, dá um up, dá um brilho, dá um brilho maior. Mas eu sempre digo para mim que eu preciso estar adorando ao Senhor, independente de ter música ou não. Esse seria o diferencial, certo? Esse seria o diferencial. Você adorar o Senhor, ali se prostrar, se lançar, independente de ter um tecladista, um violonista, um baterista, né? Porque faz falta, muita falta. Mas faz muita falta para gente que é acostumado assim, a andar, a ministrar muito em vários lugares, várias igrejas, várias denominações. Mas eu digo que esse também não é o X, né, da questão. Não é o principal. Não é o foco principal. Ajuda, mas não é o foco principal em si. E aí, entra no manto, sim? Entra no a manto. Capela. Entra no manto. Manto a capela. Gente, olha. Pensando em Assembleia de Deus, certo? A gente já assumiu a manto. É bisneto, neto e filho de pastor assembleiano, certo? É a primeira vez que eu ouço, certo? Falar de manto a capela. Pra você ver, lá na igreja onde eu congrego, a gente ainda canta playback. Você vê, eu ainda ministro com playback, gente, é muito difícil. Cantei de ministrar em playback. É muito difícil, Gente, é um desafio muito grande. Espera o playback acabar e entra no manto. Não, às vezes eu entro no manto no meio do playback. E o playback foi com Deus, já passou. Ai, que bacana. Mas às vezes, né, eu ainda tô tocando lá, ainda toco violão lá na igreja. E às vezes ministro voz e violão, né, quando o baterista se ausenta, eu ministro voz e violão. E ali, assim, dá uma liberdade maior, né? Porque a gente não fica preso ali ao playback. Mas é sempre bom, né? Ter alguém, assim, para tocar pra gente. A gente fica mais, né? E falando um pouquinho dessa questão aí do manto, né? Você tem uma forma muito peculiar de ministrar, né? Você se joga mesmo, se entrega mesmo. Sim. A coisa... é muito intensa. Sim. E você ministra em igrejas tradicionais. Sim. Tá. Como é que é a Érica? Você consegue se controlar? Ou você fala, Jesus, tô aqui e o Senhor é que sabe como é que eu vou ser usado aqui nesse lugar? Olha, toda vez que eu saio para ministrar, a gente tem uma preparação, né? Tanto... espiritual, né? E eu me preparo, né? A gente tem uma programação, né? A igreja que nos convida passa por uma programação e a gente se prepara em cima daquela programação. Mas toda na hora que eu subo ali, que eu estou ali, eu falo, Deus, conduza, né, essa ministração. Que não seja apenas a minha voz, não seja apenas o meu corpo, mas que seja o teu Espírito Santo através de mim, né, falando através de mim. E eu digo para você que eu não era assim. Como eu cresci na tradicional, a gente cresceu bem, né, bem calminho, bem quietinho. Tu és fiel, Senhor. Bem no tu és fiel, Senhor. Bem... Aí migrei, né, de uma igreja para outra e tal. E ali eu fui criando... as responsabilidades me puxando, então, mas eu digo que foi o Espírito Santo mesmo que me transformou, né? Transformou eu em essa pessoa assim, bem assim, extrovertida, espontânea. E essa transformação veio com a separação dos meus pais, há 7 anos atrás, né? Meus pais se separaram, foi assim um baque muito grande para mim. Né? Na época eu não conseguia me abrir com ninguém, então eu tive ali, Deus, eu. E ali o Senhor ministrou ao meu coração, olha, vou te transformar em algumas áreas. E Ele falava no meu íntimo, né? E eu ouvia a voz de Deus, eu mesma. E a partir dali eu fui criando assim... como é que eu posso dizer? Fui me transformando, né? Deus na verdade, foi me transformando, foi me moldando, e até hoje Ele vai me encaixando aonde Ele quer. Mas na hora de ministrar mesmo, eu sempre falo, Senhor, me conduza, né? Porque a gente sabe que em assembleia a gente sabe, manto, é fogo, é mistério e vai. Mas tem igrejas que tradicional que a gente está ali se entregando, se doando, e cada um tem uma maneira de adorar.
Tem gente que só levanta a mão, tem gente que está ali só no, né, bem quietinha, mas está recebendo também. E é importante, inclusive, respeitar isso, né? Como cada pessoa tem gente que não entende, se né? expressa, né? O povo acha que o poder de Deus está caindo só quando a igreja está... Sim. O povo está rodando, o povo está gritando, isso. Nós tivemos uma aluna de canto aqui, de técnica vocal, no nosso instituto. Sim. E uma menina de 9 para 10 anos. E aí, o Cleberson dando aula para ela, e ela gritava muito, e a voz dela totalmente estourada. Sim. E aí, o Cleberson virou e falou assim, olha, você não precisa cantar assim. Você pode cantar mais leve. Ela, não, tio. Não posso, não. Eu, por que você não pode? Senão o fogo não cai. Você vê que já nem plantaram a cultura de pequenininho, né? De que a presença de Deus só vem, né? Só desce quando o fogo está comendo, quando o povo está rodando, está isso e aquilo. Não, cada um tem a sua particularidade. Eu, por ser assim, bem espontânea, às vezes no meu quarto eu sou totalmente diferente. Às vezes eu estou ali dobrada de joelhos no chão e só em lágrimas. Só falando com Deus. Tô tentando imaginar isso. Gente, imaginem. Imaginem, mas também tem dia, gente, que eu tô ali, ó, expulsando o demônio, pisando assim. Eita, meu Deus! Mas tem dia mesmo que... Então, cada ministração é uma experiência diferente. Nenhuma é igual à outra. Tem ministrações que marcam. São quantos anos já viajando, já ministrando em outras igrejas? Olha, você tem ideia? São mais ou menos 5 anos. 5 anos mesmo que foi, sabe? Foi de vez. E assim, você poderia contar pra gente assim, alguma experiência que te marcou nesses 5 anos, assim, que você falou, cara, aqui foi muito impactante? Olha, essa experiência que eu vou contar aqui, só minha família sabe, né? Eu nunca compartilhei pra ninguém em rede social, mas assim, nesse momento que meus pais se separaram, né? Eu e minha mãe, nós mudamos de casa, né? E aí teve um dia que eu fui ministrar em uma igreja, não me lembro mais, não me recordo mais o nome, mas estava com a minha banda completa. E nesse dia tinha uma senhorinha, a igreja estava muito cheia, embora seja, né, pequena, mas estava muito cheia, e tinha uma senhorinha, e ela estava sentada no fundo da igreja. E nós começamos a ministrar, eu comecei a ministrar, e o Espírito Santo de Deus, através de mim, começou a ministrar cura, transformação. E eu não entendia, né, o porquê que o Espírito Santo estava me conduzindo ali a ministrar sobre cura. E acabou o culto, essa senhora, ela chegou e falou assim, olha, quando você começou a cantar sobre cura, ministrar sobre cura, eu tinha um problema na minha coluna, eu estava sentindo muita dor na minha coluna. E quando você estava ministrando, eu sentia como se uma mão estivesse arrancando, queimando, e arrancando toda aquela dor. E eu digo isso para a honra e glória do Senhor. Então, aquilo ali me marcou. Me marcou muito, né? Porque a gente, né, fala que Deus cura, a gente fala que Deus transforma, mas por conta de estar acontecendo tanta coisa, a gente não vê. Né? A gente não vê mais isso acontecendo na igreja. A gente não vê mais paralítico andar, coxa levantar. Então, aquilo ali me marcou e me marca até hoje. Né? Às vezes você está ferido, mas o Espírito Santo te usa para curar. E é isso, às vezes está ferido por alguma coisa, por alguma circunstância, por alguma situação, por alguma pessoa, mas a gente se abster mesmo e se lançar e deixar o Espírito Santo conduzir. E o interessante, inclusive, que você está falando da questão da separação dos teus pais. Sim. E a forma como Deus trabalhou na tua vida, Deus assumiu a sua paternidade. Sim. Né? E assim... entendam que quando eu falo que Deus assumiu a paternidade, você pode dizer, não, mas Deus é pai de todos. Mas um dos grandes problemas da igreja hoje é que a igreja ela não entende a paternidade divina. Divina. Não compreende. Quando teve essa separação, na verdade ficou só eu e minha mãe, e eu fiquei naquela carência de amor paterno, sabe? E o Senhor, em todos esses anos, Ele foi meu provedor. Né? Ele me abraçou, Ele me acolheu.
Eu lembro que teve uma vez que eu queria muito ir para um retiro espiritual. E eu falei, Senhor, eu não tenho pai para me dar dinheiro. Eu Meu não Deus. tenho. Eu não tenho esse amor. Esse abraço de pai, aquela coisa de pai presente, não tenho. Mas eu vou confiar que o Senhor vai fazer. Porque o Senhor é meu pai, eu e o Senhor, a gente está aqui, e é isso. E aí, confiei no Senhor. Isso foi no sábado pela madrugada, eu fui para uma vigília, convidada de uma amiga minha. Fomos para a vigília. E durante essa vigília, isso já é uma experiência com Deus que eu estou contando aqui. Durante essa vigília, tinha um casal de jovens, já eram casados. E o rapaz pegou minha Bíblia e falou assim, peça a Bíblia que Deus me mandou te entregar algo. E ele pegou a Bíblia e ficou com a Bíblia o final da vigília todinho. E eu sem entender, né? Não estava entendendo nada. Aí, depois do final da vigília, ele me devolveu. E a gente ficou conversando ali, poucas palavras, eu vim embora, guardei o carro em casa e fui orar e agradecer. Eu falei, Senhor, obrigado por tudo, obrigado também pelo que não deu certo, porque a gente tem que agradecer e tal. E o Espírito Santo fez me lembrar da Bíblia. E eu falei, gente, a Bíblia, o rapaz me devolveu a Bíblia. E fui lá pegar a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, tinha 3 vezes o valor que eu precisava. Glória a Deus. Então, assim, eu tenho muita coisa para contar. E eu falo assim que às vezes a gente acha que Deus não está nos ouvindo. Mas Ele está nos ouvindo. Né? E a gente acha que Deus não se importa, Deus não quer saber. Mas o Senhor se importa com a nossa dor. Ele se importa com o nosso coração. Ele se importa com o que a gente precisa. E não que Ele vai ser um pai que vai estar toda hora dando. Mas Ele supre as nossas necessidades. E naquele momento eu vi a mão de Deus agir na minha vida. E suprir as necessidades e ainda sobrar. É o pai perfeito, né? É o pai perfeito. Pai perfeito. Quem é o pai perfeito não é aquele que dá, só dá. É o pai que cobra, é o pai que exige, corrige. Sim, quantas vezes eu fui corrigida também por Deus. E assim, doeu demais. Mas a gente sabe que o pai que corrige é o pai que ama. Então, se Deus está te corrigindo, é porque Ele te ama. E Ele quer te levar a níveis maiores de intimidade com Ele. Então, a gente não pode ver essa correção do Senhor como uma coisa ruim, mas como uma coisa que vai agregar em alguma coisa na nossa vida. Nossa, que tremendo. Fantástico. Tremendo, poderoso, foi poderoso. Essa coisa da paternidade que é divina. Sim. Porque nós temos muita ideia de paternidade, algo que foi criado por Deus para a terra. Sim. Mas, na realidade, não foi criado por Deus. Deus Sim. é pai. Deus ele é pai. Então, se entendêssemos isso, não teríamos ninguém com crise de identidade. Sim. Você não tem crise de identidade. Certo? Mesmo com todas essas dificuldades. Mesmo todos os meus, né? Não tem. Né? E essa coisa do sustento, inclusive, Érica, é muito forte, né? Sim. Porque volta e meia acontece alguma situação dessa com você, né? Volta e meia, gente, acontece alguma coisa dessa comigo. Olha, abril desse ano, eu entrei em um momento de conflito interno. Né? Às vezes a gente se pega assim e fala, Senhor, por que tanta coisa acontece? Por que não está indo? Por que não está aquilo? Uhum. E eu me peguei nesse dia, nesse conflito. E o Senhor sempre me surpreende, né? E o Deus, Ele sempre vai nos surpreender. A gente acha que vem de um jeito e vem de outro totalmente diferente. E eu dormi, né, nesse conflito, muito chateada, muito triste. E eu acordei no outro dia, peguei o telefone, fui mexer na rede social, mexer em algumas coisinhas. Entrei no aplicativo do banco e tinha um dinheiro lá, eu não sabia de que era. Meu Deus. Quem disse que eu descobri de quem que mandou o dinheiro até hoje? Fizeram Pix do céu. Acho que foi do céu. Gente, Pix do céu, vem do céu. E não vem com nome, não, meu. Vem sem nome. E eu falei pra minha mãe do céu, olha aqui. Mostrei pra minha mãe. Falei, o que aconteceu? Eu falei, não sei. Não sei o que aconteceu. Mas a gente vê nessa paternidade. O Deus que ama, o Deus que cuida, o Deus que zela. E no momento ali de aflição, eu acho que Deus assim ficou pensando, não, vou deixar ela aí se espernear aí, chorar o que tem que para chorar,
Mas chorei o que tive que chorar, espernei o que tive que espernear, pés do Senhor. mas confiei nos pés do Senhor. Não com Às vezes a murmuração. gente murmura, a gente chora para quem não pode resolver o nosso problema. A gente conta as nossas coisas para quem não pode resolver, sendo que Deus está ali. Chora Verdade. nos meus pés, confia em mim, que eu estou trabalhando, tá doendo, mas continua, tá na prova, mas persevera. E é isso, tava na prova, tava na luta, mas eu estava ali, E é sempre vivendo isso persistente. esses últimos 5 anos. Vivendo isso. Essa esses questão da últimos- provisão, Da né? provisão, da providência do Senhor. E são 5 anos o Senhor ali me carregando no colo, falou, olha, vou fazer, mas se você está aqui, nos meus braços, continua. Gente, o povo acha que eu, por estar assim, linda, assim, maravilhosa na rede social, eu não quero parar. Tem dia que eu quero desistir. Tem dia que é muito difícil, que a carga é tão pesada, que a gente olha assim, não vou dar conta. E você hoje é uma influencer, né? Muito forte, né? Sim. São, como eu falei, são mais de 26 mil seguidores, né? Como é que é essa Érica da rede social? Porque não é só a Érica cantora evangélica. Sim. É uma Érica que faz musculação. Sim. É uma Érica que usa peruca, gente. Inclusive, eu tô Pode com falar? uma. Pode falar? Cara, ela deve ter uma coleção de peruca em casa, certo? Tenho. Você pode falar quantas perucas você tem em casa? Olha, eu tenho 4 perucas. Meu Deus, que é isso? Cada Jesus? dia eu tô com uma cara diferente, gente. E como é que foi essa ideia, assim, da peruca? Olha, eu sempre gostei de mudar, né? Quando eu não tô com o meu cabelo natural, eu tô com a trança. Teu cabelo natural é black. É o black. Blackzão. É o blackzão. Black power, pá. Mas quando eu não tô com ele, eu tô com as tranças, né? Com os penteados. E aí, eu entrei numa loja e vi uma bendita peruca. Eu falei, gente, como é que seria? legal. Que legal se eu colocasse um negócio desse na minha cabeça. Aí comprei a peruca. E aí fui, né, vendo tutorial na internet, fui arrumando daqui, arrumando dali, e aí coloquei e me apaixonei. Foi assim, amor à primeira vista. Eu falei, não. Aí você adotou. Agora eu adotei. E aí, Aí que entra a gente, história. certo? Tem uma cena, uma imagem que viralizou no Brasil todo. Viralizou no Brasil todo. Sim. Virou um meme. Foi pro meme, Fuxico gente. Gospel e tal, certo? E vai mostrar, nós vamos mostrar, tá? Ou que você tá no manto, céu mistério. descendo, mistério, e aí você vira e a peruca cai. Que foi Gente, isso? meu Deus? todo mundo que me conhece me pergunta sobre este fato histórico, gente. Que foi um fato histórico, um marco na minha vida, no meu ministério. Pra você ver, gente, a gente tava falando sobre, né, sobre provações, sobre aflições, e isso foi que aconteceu um domingo, né? Foi dia 21. Pleno domingão. Pleno domingão. Acho que foi 21 de março de 2021, se eu não me engano. Foi um domingo, e domingo eu tinha nessa agenda, eu tinha que estar às 6 horas na igreja, e eu entrei pra dentro do quarto 2 horas e fui orar. Como de costume, Deus, né, conduz essa ministração e tal, e orando e tal. E me peguei em lágrimas, só chorava, e não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Aí, me atrasei orando, saí já do quarto, já era 4 da tarde, e minha mãe, Érica, vai se arrumar, porque você tem que estar na igreja 6 horas, no Gama. E eu já comecei naquela... Pega a roupa daqui, pega a roupa dali. Eu falei, mãe, não vou com meu cabelo natural, porque eu vou me atrasar até eu me arrumar o black. Ai, demora, né, mãe? Então, sei lá, faz um coque, faz alguma coisa, mas não vai de peruca, porque essa peruca vai cair. Nossa, Gente, escutem, tá? Escutem escutem sua a mãe de Escute sua mãe. Falei, mãe, eu vou colocar essa peruca aqui porque eu já tô atrasada. Não vai cair não, porque cair porque ela vai cair agora. Gente, olha, coloquei a bendita da peruca na cabeça e esqueci de prender, porque ela tem umas presilhas aqui que você prende, ela fixa na cabeça e não cai de jeito nenhum. Fui,
Me arrumei, cheguei na igreja, passei o som, que não era com a minha banda, era com outra banda que eu conheci os meninos naquele dia. Tinha tudo pra dar errado Tinha nesse tudo dia, pra né? dar errado, gente. Parece que as coisas estavam assim, caminhando assim, ó. Vai tá tudo errado hoje. Mas passei o som com o pessoal. E a passagem de som, tudo tranquilo, tudo ok. E aí, gente, pasmem. Foi na primeira canção. A Anthem, foi a primeira música que eu, né? O culto, o povo já estava envolvido, já na unção, naquela coisa, no mistério. Eu já peguei, já falei, gente, já cumprimentei o povo, já comecei a ministrar. E aí, estou lá, enche-me. Quando terminei, eu enche-me, a peruca, bom. Quando eu levantei, me ergui, porque assim, no vídeo que vocês vão ver, que se colocar, no vídeo vocês vão ver que parece que eu nem, né? Nem me importei, né? Mas dentro de mim, como mulher, eu tava morrendo de vergonha. Falei, gente, a guerra lotada. E o povo de jovens, e gente de várias denominações, várias congregações. E a reação do povo? Porque o vídeo não mostra a reação no vídeo do povo. Eu postei um vídeo depois de eu ministrando só com a minha toquinha. Porque você ficou só com a toquinha, Fiquei não só voltou com a toquinha. com a peruca. Cara, não, o povo que tava filmando ela pegou é a fantástica. peruca, levaram a peruca pra lá pro fundo da igreja ainda. E aí eu postei a continuação. Cadê a peruca? Onde está a peruca da Érica? Gente, a peruca tá em casa, eu deixei em casa. Nem vim com ela hoje. Me foi com outra. Meu Deus. E aí, eu continuei ministrando, mas dentro de mim naquela coisa, meu Deus do céu, meu cabelo caiu. E agora? O que vai ser de mim? E eu olhar pro povo, tinha algumas pessoas que perceberam, né? Lógico. Não, perceber, todo né? mundo percebeu. Teve algumas que você viu a demonstração. E aí, se vocês verem no vídeo, o baixista olha assim, o baterista fica assim, meu Deus, o que aconteceu? Mas eu tive que continuar a ministração, porque se eu parasse, gente, o culto ia acabar ali pra mim. Acabava ali. Então eu tive que ter esse lado profissional nessa hora. E eu até vou mais longe, e eu já convivi, viajei o Brasil inteiro, né, com banda e Sim. tal. E uma das coisas que é uma dificuldade do músico é ele entender que nada pode parar o momento de ministração e de adoração dele. Sim, Nada pode tirar ele do sério. Nada pode. Naquela hora, a Érica humana, a Érica gente, falou: eu queria me esconder de vergonha. Porque eu senti vergonha, né? Não tem como. Você perder um cabelo ali, você não vai sentir vergonha. Mas é a responsabilidade, né? Eu tive que manter, né, essa responsabilidade. E responsabilidade, inclusive, com o culto, com né? o culto. Para que o culto com a igreja. não pare, né? Para que o momento que a igreja está vivendo não pare, né? Sim, porque é engraçado ver, mas tem toda uma questão aqui, assim, de o que Deus tem para me ensinar através de uma situação dessa. E ali eu terminei a ministração. E aí eu fiquei, gente, cadê meu cabelo? Cadê meu cabelo? E aí eu fui pegar o cabelo já no fundo da igreja com o pessoal. Coloquei de novo, né? Porque assim, entrei bela, vou ter que sair bela. Independente se ele caiu no meio da igreja, eu vou ter que sair bela. E ali foi um culto poderoso, um marco assim na minha vida. Você tinha ideia que isso ia virar um meme? Não, gente, eu não tinha ideia, mas eu como uma pessoa que ri das palhaçadas, eu fui pra internet, né? Eu saí do culto, fui vindo pra casa, já com a raiva da peruca, arranquei tudo e vim no carro sozinha. Engraçado que nesse dia, eu sempre ando acompanhada, mas nesse dia eu fui sozinha, parece que tudo tava se encaixando pra eu virar um meme na internet, né? E aí fui sozinha, cheguei em casa, né? Contei pra minha mãe, entrei no quarto, minha mãe, como é que foi? Falei, foi bom. Né? Foi bom. Aí a mãe, foi só bom? Eu falei, foi muito bom, mãe. Foi maravilhoso. E aí, uma amiga minha seguia a pessoa que gravou, né? E a pessoa que gravou, ela é até uma amiga minha que prega, missionária Larissa, e ela postou, só que como ela não me seguia, a gente se conheceu no dia mesmo que aconteceu, ela postou, desligou a internet. E a amiga minha que segue ela, na rede social, baixou o vídeo e postou o vídeo no nosso grupo, que a gente tem um grupo de amigos lá, e ela postou. Aí eu falei, Amanda,
Amanda, por favor, apaga isso. Apaga isso que eu não quero ver essa coisa de novo, Você não. não tinha ideia que já tava Não, ainda não tinha viral. viralizado. E aí, o povo, o que aconteceu? E aí lá vai eu contar a história, o que aconteceu. Mas... cheguei em casa, aí minha irmã foi contar, minha mãe, eu te avisei, Érica, pra você ir com o seu cabelo natural, eu te avisei. Falei, mas mãe, eu não ia saber que a peruca ia cair. Nunca caiu, Nunca né? caiu, e a primeira vez, minha mãe, sempre tem a primeira vez, Érica. Aí isso foi já 9 horas da noite, o culto começou 6 horas, terminou cedo, vim pra casa, isso 9 horas da noite, a gente conversando, a gente rindo no grupo. Eu sei que teve uma amiga minha que mandou lá pro site do Gospel Men's. A minha amiga, né, ela, como me conhece bem, ela falou assim, olha o que aconteceu com a minha amiga hoje no culto. E aí o menino, o Gesto do Gospel Men's, mandou um áudio. Eu tô me acabando de rir. Olha, eu já vi gente cair na igreja. Eu já vi microfone cair na igreja. O povo levar queda. Agora, cabelo voar. Cabelo voar Gente, não cabelo são, voar é a nunca. primeira vez. Aí ele, se eu postar isso aqui, ela vai ficar com raiva. Assim, vai não. Pode Você postar. não conhece ele, que vai não, para postar. Nesse dia, meus irmãos, quando ele postou meu celular, não tinha nem celular ainda. Meu celular travou, porque não aguentava de gente. Era gente seguindo, gente ligando, gente perguntando, o que aconteceu? E aí saiu o Gospel Men's. Nas páginas tudo gosta. Até hoje o povo me encontra por causa desse meme, né? Mas eu vi como a mão de Deus agindo ali. Sim. Foi Deus por mim, porque e de tarde eu estava aos pés do Senhor, chorando por causa de alguma situação. E de noite eu já estava rindo. É incrível, né? Como Deus faz as coisas. O Espírito Santo é meio brincalhão, né? Você sente isso, que o Espírito Santo ele é brincalhão? Não, eu sinto, assim, eu falando com os meus amigos, Érica, mas Deus tinha que fazer uma coisa desse jeito que você é. Sim. Engraçado, porque senão não seria Érica. Eu falei, Deus, mas o Senhor tinha que me abençoar dessa maneira. Nossa, que bacana. Meu cabelo então você caindo. não chegou nem a ficar chateado quando o negócio foi pra rede social? Não, eu fiquei chateado no grupo dos nossos amigos, porque tem gente que me zoa demais, né? E eu falei, os meninos vão me zoar pra caramba. Depois que caiu na rede, já era. E aí, gente, com uma a irmã da semana. peruca, né? Com uma Vamos semana trazer a irmã da depois. peruca aqui na igreja. Desse jeito. Com uma semana depois, uma loja de telefone entrou em contato comigo por conta da peruca, me deu um telefone. Eu tive uma agenda em dezembro do ano passado no Rio de Janeiro por conta da peruca. Deus foi assim, alargando as portas para mim, foi abrindo. E aí, Érica, nesse advento assim, de rede social e tal, essa situação você viveu e deve ter tido outros. Como é que você lida hoje com essa questão dos cancelamentos? Tem crítica na rede social? Tem crítica. Eu fui muito criticada por conta da peruca. Tem gente que falou que eu queria... Não é só a questão da peruca, né? Porque assim, você posta fazendo musculação. Sim. Lutando, não tem... Tem. Eu comecei a fazer o experimento de Muay Thai. Não é isso? Muay Thai. Eu vi. Mas não prossegui, Não gostou, né? não? Não gostei. Mas eu posso, né? Você sabe que eu quase quis matar o Mateuzinho, seu tecladista, certo? Por causa de fazer luta, né? De fazer O Mateus, num evento de final de ano, musical de final de ano, porque o Mateus é que toca comigo também, sim. né? Para os coros, né? Sim. E aí, no final de ano, o Mateus, no sábado, ele tocou no... Ele nem tocou, Ele tocou em ensaio geral, certo? O Matheus tocou em ensaio geral, o Clebson tá me lembrando ali, né? Meu off, né? Tá me lembrando ali. Ele toca no ensaio geral e aí, sábado de manhã, ele vai treinar e quebra a mão. Meu Deus! Direita. Logo a direita. Quebra a mão direita. E me deixa na mão no meio do musical. Eu não tinha tirado nenhuma música, porque eu ia reger. Sim. E aí eu tive que Tirar virar a à música. noite. Tirando as músicas. As músicas para poder tocar no musical, as músicas difíceis e tal, por causa da bendita causa da da arte bendita- marcial. Músico não faz a arte marcial. Gente, eu até tentei, mas não foi a minha praia, né?
Mas aí você tem essa questão, porque você é muita maquiagem. Sim. Você é uma Elza Soares do gospel. Sim. Já te falaram isso? Já. Você é a Elza Soares do gospel. Gente. Já me falaram, gente. E aí, como é que você lida com a crítica, com os cancelamentos, com esses... Como é que eles chamam? Haters. Né? Haters. Como é que você lida com os haters na rede social? Gente, antigamente foi muito complicado, né? Eu lidar. Né? Até hoje. Né? Então, eu tento... Né? Quando, no caso da musculação, né, que você mencionou, eu até me policiei mais quanto a isso, né? Porque eu postava muito mais vídeos, incentivando, até uma forma de incentivar Sim. a gente a se cuidar. Até pra gente poder emagrecer um pouquinho. Não é porque a gente é né? cristão, que a gente é crente, que a gente vai se desleixar. Eu tô que a gente precisando vai... de pegar unção. Vou pegar essa peruca, vou botar na minha cabeça aqui. Ver se eu me Coloque! animo. Mas, assim, o povo, a gente vê que muita gente ainda vê essa área de saúde, de musculação, e tem gente que ainda leva muito para a religiosidade, né? E vê que, não, isso ainda, você não pode se cuidar, você não pode ir para academia, porque isso, porque aquilo. Então, assim, já fui muito pré-julgada e julgada por conta de me cuidar, de postar, né, vídeos, de postar isso, de postar aquilo. Você chegou a perder a agenda já por causa disso ou não? Já perdi a agenda, gente, por causa da musculação. Se vocês terem ideia, já perdi. E, assim, quando eu soube, fiquei muito triste. A gente se entristece, né? O ser humano se entristece. Até por vermos como é que está o nível de religiosidade, sim, das pessoas. Né? Então, até por isso, até nisso, eu me policiei em questão das vestes. Né? Porque a academia em si, ela, por ser muito lotada, ela é muito quente. Então, a gente não aguenta ficar com muita roupa. Né? A gente põe uma... de blusa de frio pra academia, mas não né? dá pra, gente, não dá pra ir de blusa de frio, nem blusa aqui também. Então, assim, eu ia com uma calça leg e colocava um top. Mas eu não podia postar a foto com um top. Porque, né, a gente, além de dar um bom testemunho, a gente está na igreja, né, a gente ainda tem que lidar com esse pessoal que, né, querendo ou não, olha a gente pelo quê? Pelo estereótipo. E aí já me perguntaram isso e eu vou passar a pergunta para você, certo? Já me disseram assim, mas é uma hipocrisia. É uma hipocrisia ou é um cuidado ético com a posição ministerial que você tem hoje? Eu vejo como um cuidado ético, né? Quando eu vou postar alguma coisa na academia, eu penso 2 vezes agora. O que vai acontecer se eu postar? Qual vai ser os olhares das pessoas? E aí, às vezes, a gente fala, mas a gente não pode se importar e tal. Mas, gente, querendo ou não, a gente tem que se importar. Com cuidado ético, porque o pessoal me vê nas igrejas ministrando de uma forma. Aí eu vou lá e posto já de outro jeito, né? Com a roupa mais à vontade, com a roupa mais isso. Não que as pessoas não né? Isso não que você vá para o inferno. Sim, não que eu vou para o inferno. Mas a gente ter esse cuidado, esse senso, que ainda tem igrejas tradicionais que, infelizmente, né, e pessoas, olham inclusive, você... que são fracas, né? Sim. Fracas, inclusive, na fé. Que são fracas na fé, que são fracas de mente. Né, que não entendem, que acham que... Então, assim, eu né, aprendi isso na marra, né? Com os próprios lá de casa puxando minha orelha, né? Você acha que a correção vem de fora, vem de dentro. Não, e é interessante, vem de dentro mesmo. Vem de porque dentro. Meu pai, né, eu tive meu cabelo desse tamanho, não sei se você sabe. Não. Certo? Meu cabelo era desse tamanho. Gente, eu não imagino. Menina, meu cabelo grandão. Eu fazia aquele permanente afro e os cachos desciam, entendeu? Eu fiz uma viagem para Porto Seguro para tocar num congresso e a minha necessaire era maior do que a das meninas, porque era shampoo sem sal, condicionador sem sal e aquela coisa toda. Todo mundo E eu ainda brinco com o pessoal. Eu tinha xuxinhas, né? Porque às vezes eu gostava de usar ele amarrado. Sim. E a xuxinha tinha que ser da cor da camiseta. Meu Deus! Isso era mais chato que nós mulheres. Era muito enjoado. E aí, uma vez, eu fui convidado para ministrar num congresso
de adoradores. Sim. E numa igreja tradicional. E quando eu cheguei na igreja, fiz o ensaio à tarde. Fui à igreja, fiz o ensaio à tarde, voltei para casa onde nós estávamos hospedados. Quando cheguei à noite, já tinha uma reunião de obreiros armada lá. E aí o pastor falou, você não vai poder ministrar a palavra aqui. Sim. Eu falei, amém, eu vou entrar e vou assistir o culto então. Mas você pode cantar. Eu falei, Vá. E eu voltei, e assim, eu lidei bem com a situação na hora, mas depois eu fiquei muito chateado. Sim, muito chateado. A gente já tem, E né? aí o meu pai, né, que é pastor, me chamou e ele falou assim, Kleber, o que você precisa entender é o seguinte, não tem problema nenhum no tamanho do seu cabelo e não sei o quê, mas você precisa entender que você fecha portas. Sim. Então é uma decisão que você tem que tomar aqui dentro. Sim. Certo? E na época, inclusive, depois eu ainda fiquei mais 3, 4 anos, porque eu falei, não, beleza, ainda brinquei com ele. Falei assim, posso ministrar na sua igreja? Aí ele, rapaz, ministrar na minha igreja. Eu falei, então beleza, eu vou ficar ministrando só na sua igreja. E aí, a partir desse momento, quando me ligavam, né, e até hoje, quando me ligam, dependendo do local que eu vou, eu falo, pode pregar de barba? Pode, minha equipe, eu tenho um menino que tem cabelão, eu tenho um menino que tem tatuagem. Sim. E tal, pode? Não, pastor, você pode vir. Então, beleza. Então, se eu não puder vir, beleza, eu fico na minha igreja. Sim, é nessa questão, quando a menina que fecha, né, as minhas agendas, ela até pergunta, como é que é a igreja? Como é que é a cultura da igreja? Né? Pode de saia, pode de calça, pode de cabelo... Isso, cabelo aquilo. Porque a gente, infelizmente, ainda tem ainda tem igrejas que possuem, né, esse tradicionalismo, essa coisa bem rígida. Então, a gente tem que respeitar. Se você está servindo a igreja, se você vai lá para servir, e você tem que aceitar. E uma questão muito séria, né, Érica? Você, por exemplo, você é uma pessoa que influencia, e não é só nessa questão de cabelo, de estética, de maquiagem. Você gosta muito de maquiagem, né? As unhas estão sempre maravilhosas, né? E tal. Mas não é só essa questão. Eu vejo nos seus stories, quando você posta as caixas de pergunta, que as moças perguntam para você sobre casamento, sobre santidade, sobre namoro, sobre relacionamento. Sim, perguntam. Gente, já estou solteira há 6 anos, né? A rede social eu não sabia, mas eu estava namorando, né? Eu não deixei isso transparecer para ninguém. Eu namorei 1 mês e meio, esse ano mesmo. Só que eu vi mesmo como um livramento da parte do Senhor, né? E eu comecei a namorar com uma pessoa e eu comecei a orar. A gente acha que oração não dá resultado, mas dá resultado, né? E quando eu abro assim as caixinhas de pergunta, as meninas sempre perguntam: por que você não namora? Como é que é? Como é que é isso? Eu tô catada há tanto tempo, isso, aquilo. E eu falei, gente, não é o porquê não namoro. É porque eu decidi entregar o meu emocional e o meu sentimental nas mãos do Senhor. Porque Ele sabe o que é melhor para mim. Né? Então, quando eu falei para você que eu comecei a namorar, comecei a me relacionar, e eu comecei a orar, porque a partir do momento que eu comecei a me relacionar com a pessoa, muitos conflitos aconteceram dentro da minha casa, conflitos espirituais. E quando a gente fala no espiritual, o assunto é mais sério. Com certeza. É mais sério. E ali eu comecei a orar, entramos em guerra, e Deus moveu a situação, né? O relacionamento se encerrou, e a rede social não sabe, e o povo até pergunta por que até hoje você não namora, até hoje. Falei, gente, quando a gente entrega, né, o nosso coração para o Senhor, Ele faz coisas poderosas. Então, quando eu comecei a namorar, eu digo para vocês sem vergonha nenhuma, eu deixei o meu emocional passar em cima da minha razão. E o meu coração foi muito enganoso nesse momento. Né? E pelo engano do meu coração, os conflitos espirituais dentro da minha casa começaram. E eu comecei a ter aquela visão espiritual. Está acontecendo alguma coisa diferente. Então, isso não é da vontade do Senhor. E ali, desci em oração, desci em jejum, fui, e o Senhor trabalhou. E o Senhor preferiu me ferir do que me perder. Olha só. Então, muitas vezes, o Deus ele vai te ferir do que te perder.
Por quê? Porque um relacionamento errado, gente, ele pode acabar com muita coisa na sua vida. Com certeza. Ele pode influenciar no seu ministério, pode influenciar na sua família. Então, eu peguei essa experiência para mim não errar mais. Né? Porque seria um relacionamento que eu vi mesmo o inimigo ali trabalhando para me derrubar. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão poderoso, que ele às vezes, ele te tira de um lugar, ele te tira mesmo, né? Arranca você de um lugar, te fere, prefere ver você ali chorar, ver ele espernear, e isso, aquilo, mas ele não, para não te perder. E naquele momento ali eu chorei, esperneei, falei, Deus, mas é a tua vontade. Às vezes a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, ela é boa, ela é perfeita e agradável, mas ela também nos causa dor. Sim. Nos causa marcas. Porque não é a nossa vontade. Porque não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor. E ali eu entendi que a vontade do Senhor, naquele momento, embora fosse um momento de dor, um momento de aflição, um momento onde eu fui muito ferida, mas ela continuou sendo a boa, a perfeita e a agradável. Então, quando me perguntam sobre esperar, gente, esperem. Porque eu tive essa experiência que eu vou levar para a vida toda. Mas continuo, graças a Deus, ainda esperando no Senhor. Glória a Deus. E esperar no Senhor, gente, é a melhor escolha. Vai demorar, você vai querer espernear, vai, não, Deus está demorando. Mas sempre quando chega, a bênção vem perfeita. Quantas vezes eu já recebi, gente, no meu ministério, coisas que eu achava que estava demorando. Mas quando chegou, foi no momento perfeito. Foi no momento exato. E aí eu quero saber da Érica, onde é que a Érica quer estar daqui 10 anos? Gente, daqui 10 anos, eu tenho muitos projetos ainda, muitos planos, né? Mas daqui 10 anos quero continuar a estar no centro da vontade do Senhor, né? Primeiramente, né? Na presença do Senhor, que é o mais importante, né? Quero estar, né? Se Deus assim me permitir, casar, né? Deus, por favor. Salmo 70, pressa-te, ó Deus. Por favor, Senhor. O Salmo 70 você pode usar. Você só não pode usar o que vier a mim de maneira nenhuma, lançarei fora. Mas, ó, Senhor, o Senhor sabe da minha oração, né? Do meu coração. Mas quero, né? Estar na vontade do Senhor, casada, cumprindo, né? O que o Senhor, né? O propósito que o Senhor me chamou para fazer, né, evangelizando, independente de estar em 4 paredes ou não, né, evangelizando pessoas, porque o povo vê assim a gente na rede social, fala que é tudo lindo. É porque a gente mostra ali, a gente não mostra nossas fraquezas, a gente não mostra as nossas dores, a gente não mostra nosso dia mal. Mas tem ela não que chega a ser uma vida fake, sim, mas a gente também não quer mostrar a parte ruim da nossa vida. Sim, porque querendo ou não, tem gente que julga. O povo, já tá lá, tá passando pela prova. Deus está fazendo isso. Então, assim, a gente prefere não se abster, né? A gente se abster desse lado, né? E se evangelizar logo. Mas eu pretendo mesmo estar cumprindo, né, o que o Senhor me chamou para fazer, né? Casada, na presença do Senhor e fazendo a vontade do Senhor, que é o mais importante, né? E se Jesus não voltar antes, porque eu acredito que nós estamos na geração do arrebatamento. Sim, também acredito. Certo? Mas como a Érica gostaria de ser lembrada depois que morrer? Gente, que pergunta, né? Depois que eu morrer, eu quero ser lembrada como uma pessoa que independente de todas as circunstâncias, permaneceu com a sua fé, embasada no Senhor. Glória a Deus. Uma menina de fé que teve suas dificuldades, teve seus contratempos, mas que não deixou a sua fé esmorecer. E é o que é o mais importante, né? A gente passa por situações, passa por tribulações, mas a nossa fé tem que estar no Senhor. A gente tem que a gente ter fé. Não é a palavra de Deus diz que se nós tivermos fé, o tamanho de um grãozinho de mostarda, gente. Se a sua fé for o tamanho de um grão de mostarda, se você tiver fé capaz e suficiente, você não sabe o poder que Deus
pode fazer na sua vida, que Ele pode transformar. Né? Eu contei várias situações, várias experiências aqui para vocês que mesmo em meio à dor, às lágrimas, mas eu tive fé que o Senhor poderia fazer. E assim o Senhor fez. Mesmo no último minuto, Deus foi lá e trabalhou. Então eu quero ser lembrada como, além dessa pessoa que ministra, que é extrovertida, que leva a mensagem de um jeito descontraído, mas um menino de fé, que não deixou a sua fé esmorecer pelos percalços da vida, pelas aflições da vida, mas que sim, que teve a sua fé mesmo embasada no Senhor. Amém. Gente, eu conversei aqui com essa figuraça, Érica Cantanhede, fantástico, que Deus te abençoe muito. Eu já falei isso para você, então não é no ar que eu tô falando, que já falei isso para você para mim é um referencial de mulher de Deus, né? Quero inclusive que você venha ministrar na nossa igreja, né? Mas você é um referencial para nós e para essa juventude que está precisando disso, de alguém que entenda que Deus é Pai de verdade, que vive essa paternidade, de alguém que vive uma vida de santidade, embora vive a vida, que é muito bacana isso em você vive a vida, mas justamente, certo? Então isso é muito gostoso, certo? Então que Deus continue te abençoando, fortalecendo o teu ministério, que te leve às nações, amém? E aí eu vou terminar com uma frase assim, né? Certo? Que é bem propícia para o que a gente conversou aqui. A Érica é uma figura, né? Essa entrevista fantástica, essa conversa e bate-papo. Força na peruca. Deus abençoe, gente. Até a próxima.